Você já se deparou com uma situação em que você tinha certeza que aquela situação era favorável e que você iria ganhar, mas acabou perdendo? Eu já me deparei com uma situação assim e eu vou te falar que foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida, ainda lá na adolescência e que eu carrego até os dias de hoje. É uma história pessoal, mas eu acredito que você também pode se beneficiar com essas informações. Eu era adolescente ainda e eu jogava vôlei na minha cidade. E era bom nisso. Formava uma dupla com um amigo, e aí eu lembro que rolou um torneio lá na minha cidade. Eu sou do interior. Eu hoje, a metamorfose, a minha vida, não hoje, mas há muito tempo, ela está baseada aqui em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, 120 quilômetros de Porto Alegre. Mas eu não sou natural daqui. Eu sou natural de uma pequena cidade que se chama Cerro Largo. Fica perto de Santo Ângelo e de Santa Rosa, e eu sempre faço questão de falar isso, porque quando eu falo Cerro Largo, as pessoas não lembram, não sabem aonde é, e muitas nem ouviram falar, e essas outras duas cidades que eu falei já são um pouquinho maiores. Fica na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E aí nessa cidade rolou um torneio de voleibol de duplas. E eu formei uma dupla, não para aquele torneio, mas eu já tinha uma dupla que a gente jogava juntos há bastante tempo. A gente treinava e a gente tinha um entrosamento muito bom. Nós éramos bons no que a gente fazia, né, naquele momento. A gente já tinha vencido, inclusive, outros campeonatos, outros torneios que a gente havia participado lá em Cerro Largo também, e até alguns em nível regional e estadual. Ou seja, os caras eram metidos, jogadores de vôlei de dupla naquele momento. E nesse torneio que eu comentei, que estava rolando lá na minha cidade, dois amigos que a gente conhecia, eles acabaram se encontrando lá e resolveram ali na hora participar daquele torneio, fizeram uma dupla ali meio de improviso, sabe? Foram avançando naquele campeonato, naquele torneio e chegaram na final. Aí antes do jogo, eles viraram para minha dupla, né? Para mim e para o meu amigo, para o meu companheiro lá de dupla. E aí eles falaram o seguinte: o que vocês acham da gente dividir esse prêmio? Afinal de contas, vocês são muito melhores e vocês, ao natural, vão ganhar. Mas a gente estava tão convicto de que ia ganhar aquele torneio que a gente não aceitou a proposta deles. A gente falou para eles: não, a gente vai disputar a final. Como se na nossa cabeça, né, a gente pensasse: cara, por que a gente vai dividir com vocês esse prêmio, sendo que a gente vai para a final e a gente vai ganhar, né? Ao que tudo indica, isso iria acontecer. Cara, o jogo começou e a gente começou a não encaixar o nosso jogo. A gente passou a errar situações simples que antes a gente nunca tinha errado. E a gente ficou em segundo lugar. Mas eu vou te falar uma coisa: provavelmente, se a gente tivesse ganhado aquele campeonato, eu não teria aprendido algo que eu aprendi naquele momento e, como eu falei, eu levo isso para minha vida inteira. Cara, naquela hora, aquilo me deixou chateado. Afinal, a gente era adolescente e a gente ir para um campeonato tendo praticamente a certeza de que iria ganhar. E lá no fim, e cara, a torcida tinha, né? As pessoas que estavam ali estavam torcendo por nós, algumas até pela dupla improvisada também, mas rolou uma torcida. E era como se a gente tivesse decepcionado a torcida, os amigos que estavam ali assistindo aquela final. Só que aquela lição que eu aprendi há uns 30 anos, eu carrego até hoje e uso isso no meu dia a dia, na vida pessoal e aqui nos negócios também. Nunca subestime ninguém, viu? Essa é a principal lição que eu aprendi naquele momento. A gente não pode subestimar quem está do outro lado da mesa. A gente não pode subestimar o nosso concorrente, o nosso, entre aspas, adversário naquele momento. É sobre jogar com respeito. Note, não é sobre jogar com medo. Não é como se comportar com medo nos negócios. Mas é sobre ter respeito e cautela com quem está do outro lado também. O jogo só termina quando acaba. Antes disso, não. Eu falo muito aqui na produtora também que o mês só termina quando acaba. Muitas vezes a gente está lá com algumas propostas na rua, o retorno não volta e a gente fica abalado, não é? Afinal de contas, a gente está em busca de um resultado aqui para o nosso negócio todos os meses, tem metas para serem batidas. Mas eu falo aqui dentro: calma, o mês só termina quando acaba. E foi o que eu aprendi lá atrás. O jogo só termina quando acaba. E o mais importante disso tudo é que
a gente tem que ser cauteloso mesmo quando a gente achar que está levando vantagem ou quando a gente tem vantagem sobre quem está do outro lado. E eu vou te falar uma coisa, viu? Desde então, cada vez que eu me sinto muito seguro em uma determinada situação, eu lembro do que aconteceu lá atrás. E aí eu lembro também que muitas vezes a autoconfiança em excesso acaba sendo uma armadilha. Seja na quadra, quando você vai praticar o seu esporte preferido, quando você vai jogar o seu voleibol, o seu futebol, seja lá o que for. Mas nos negócios também. Num pitch de vendas também. Nunca subestime quem está do outro lado. Nunca conclua que seu adversário é fraco demais. O que a gente pode fazer e deve fazer é respeitar o jogo, é respeitar o outro. É respeitar o cliente, é respeitar o seu concorrente também. Essa derrota, naquela oportunidade, me fez crescer muito mais do que se eu tivesse, com a minha dupla, vencido aquele jogo. Eu realmente fiz questão de passar aqui para dividir isso com você, porque muitas vezes, eu sei, a gente vai com um excesso de autoconfiança para as reuniões, a gente gera um orçamento, gera uma proposta, praticamente achando que aquele negócio está fechado. Mas existem muitos outros fatores externos que, inclusive, podem até fugir do nosso controle. Então, é importante que a gente marque uma presença forte quando a gente envia uma proposta, a gente envia um orçamento, a gente seja propositivo e direcione o cliente nas reuniões também. Porque não basta a gente ser autoconfiante. Quem está do outro lado precisa confiar em nós. Precisa ter confiança nas nossas soluções, senão ele não vai nos comprar, senão a gente não vai ganhar esse jogo. Escreve aqui nos comentários se você em algum momento da sua vida também já passou por uma situação assim, ou se você aprendeu com alguma derrota que aconteceu aí na sua vida. Estou curioso para saber, de verdade. Deixa o seu like nesse vídeo, se essa aula foi importante para você, e se inscreva no canal também. Toda semana eu estou aqui para dividir informações sobre o lado comercial da produção audiovisual. Quem está no mercado e se relaciona com outras empresas, quem vende para outras empresas, seja profissional do audiovisual, seja filmmaker, né? Seja fotógrafo, enfim, se você trabalha no mercado criativo ou se você vende serviços para outras empresas, eu tenho certeza absoluta que essas informações vão ser muito relevantes na sua construção de percepção de valor nesse mercado. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia aqui e até a próxima aula.